César Romão é jornalista, palestrante e especialista em gestão de pessoas. Ao longo da carreira, concedeu mais de 2.000 palestras e escreveu cerca de 12 livros. Entre as obras, o último lançamento, A Semente de Deus. César Romão é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. César Romão, aqui a gente tem A Semente de Deus. Me conta um pouco, o que a gente encontra nessa obra? Primeiro, é um prazer estar com você, Priscila, uma grande jornalista, grande apresentadora. A Semente de Deus foi meu primeiro livro de sucesso. Ele saiu em 1991. É um livro que eu chamo de livro inspirado. Na minha carreira eu tenho os livros inspirados e tenho os livros de ideias, né? Então, A Semente de Deus foi um livro inspirado. Logo que saiu, ele tornou-se um fenômeno editorial aqui no Brasil, entrou para a lista de mais vendidos, ficou muito tempo. Segundo os editores da lista, ele ainda deveria estar, né? Mas a lista só tem 10 lugares, então normalmente o livro fica um tempo e depois ele abre espaço para outros. Este livro me levou para outros países. O meu segundo maior público, por exemplo, é a Itália. Eu tenho leitores na Itália como tenho no Brasil, né? E aí países hispânicos, praticamente todos eles, Alemanha, Rússia, que é um país muito difícil, né? Então eu tenho lá 12 livros na Rússia. Eu nunca imaginei que o povo russo fosse tão espiritualizado. Existe um lado de espiritualidade deles, porque A Semente de Deus fala justamente sobre isso. Ele fala do mundo corporativo. A empresa socialmente humanizada também pode ser lucrativa. A empresa espiritualizada também pode ser lucrativa. E ele faz a narrativa de um grande empresário que encontra, dentro das atividades dele, um meio de fomentar a humanização dentro do negócio. Esse foi um best-seller. Olha, eu diria a você que o primeiro é sempre o primeiro, né? Após A Semente de Deus, eu escrevi mais 24 livros, 13 deles seguiram pelo mesmo caminho, né? Alguns livros de ideias temporais, a questão dos livros é assim, né? Tem livros que são atemporais, esse é atemporal. Eu espero que daqui a uns 100 anos, mais ou menos, você ainda comente sobre o meu livro aqui no seu programa e que ele esteja pelas bibliotecas do Brasil como está hoje e do mundo. E existem livros que são temporais, então são livros temáticos para aquela época. Eles ficam no mercado 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E eu também tenho alguns que são livros temporais. Como jornalista, também as suas obras elas têm um viés que ajuda na formação do profissional, ou fala do jornalismo, ou você focou aqui na parte mais espiritual? Então, eu consegui meu MTB através da comprovação de mais de 15 anos escrevendo para jornais e revistas, então eu sou um jornalista profissional. Eu presido o Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa e eu confesso a você, como jornalista, a minha experiência jornalística influenciou pouco nesse livro. E a razão é simples, porque é um livro inspirado. Agora, a minha visão jornalística me influencia muito nos livros de ideias. Então, nos livros de ideias, a gente acaba sendo um pouco jornalista, né, para fazer a narrativa. Mas um livro inspirado é muito difícil, porque o que é um livro inspirado? Esse livro, por exemplo, eu falei com a minha esposa, falei, olha, não me incomode por uma semana, eu estou com uma ideia, e eu fiquei uma semana dentro do meu escritório, escrevi o livro A Semente de Deus em 7 dias. Então é um livro inspirado, onde, na realidade, Priscila, não deu nem tempo de usar a técnica de redação jornalística, né? Agora, em outros, sim, o jornalismo influencia quando o livro é de ideia. Ou um livro temporal, quando você faz um livro sobre um determinado tema daquela época. E daí, quais são os temas? Se a gente excluir a questão espiritual, quais são os outros temas que você abordou? Olha, eu fiz um livro após esse, foi A Razão da Vida, Tente Outra Vez, Tudo Vai Dar Certo,
Nossa, eu vou lembrar de todos aqui. Pera, deixa eu nominar aqui. Então, vamos lá. Semente de Deus, A Razão da Vida, Tudo Vai Dar Certo, Conduta Mágica, A Força da Intuição, Fábrica de Gente, Rota dos Vencedores, a Rota dos Vencedores, Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios, e o mais recente de todos é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Esse livro é muito interessante. Nesse sim eu usei 100% de jornalismo. Por quê? É um livro que eu pesquisei. A Bíblia é um livro muito difícil, né, para as pessoas lerem, é um livro muito interpretativo. Aliás, é um livro que eu gostaria de ter escrito, mas não deu tempo, escreveram antes de mim, então não consegui. E o que eu ouço nas minhas palestras? Quando eu termino as palestras, eu fico ali autografando, e muita gente fala, Romão, eu gostaria de aprender a ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu gostaria de aprender a interpretar a Bíblia, mas eu não consigo. Eu sou um apaixonado, né, pela Bíblia como elemento de jornalismo da humanidade, né? A Bíblia é um grande livro de jornalismo, né? Narrativo, inclusive. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou melhorar essa situação dessas pessoas. Eu vou aproveitar o meu conhecimento bíblico e vou fazer um livro com ensinamentos bíblicos, por exemplo, para o sucesso. E aí eu selecionei, dentro da Bíblia, 60 passagens bíblicas que relatam ligação com o sucesso. Coloco essas passagens e faço uma interpretação contemporânea, que é uma interpretação que qualquer jovem, qualquer pessoa, ao ler, vai entender. E eu atingi o meu objetivo devido ao sucesso do livro, né, e o feedback que a gente recebe. Romão, eu nunca pensei que eu poderia aprender 60 ensinamentos da Bíblia, tão fácil. E este livro eu tenho como ideia que ele se torne uma série, né? Então, ensinamentos bíblicos para a família, para a felicidade, para a saúde, né? Eu tenho material suficiente para isso. Nesse sim, Priscila, eu usei um dos elementos do jornalismo, que é a pesquisa. Sim. Conta pra gente pelo menos um desses 60. Conto sim. Nós, às vezes, damos muito valor às coisas que estão à nossa volta e a gente se torna reclamão. A gente passa a reclamar muito. Então, tem um capítulo lá que ele é assim. Ele fala do caminho de Emaús. Então, dois peregrinos, o pessoal acha que é apóstolo, que é discípulo. Não, não eram apóstolos nem discípulos, eram peregrinos. Dois peregrinos vão pelo caminho de Emaús para fugir de Jerusalém por causa da caça aos seguidores de Jesus. E esses dois peregrinos percorreram, em média, 12 quilômetros para sair daquela caça aos seguidores de Jesus. E no caminho eles vão conversando. E vão conversando mais ou menos assim. Mataram Jesus, não temos a quem seguir, agora vão estar atrás de nós, o que faremos, né? E agora nós não temos mais mestre, não temos a quem seguir, como é que a gente vai fazer? Ele não devia ter morrido, e aí vão reclamando. No meio desta conversa reclamativa, uma terceira figura se junta a eles. E essa terceira figura diz a eles mais ou menos assim, ora, mas esse que vocês dizem que morreu não afirmou que ressuscitaria no terceiro dia? Mas quem é que pode ressuscitar? Mas esse que vocês seguiram não disse que qualquer um poderia fazer os milagres que ele fazia? Sim, mas como é que nós vamos fazer milagre? A gente é só peregrino. A única coisa que a gente sabe fazer agora é fugir, né? E aí eles vão até Emaús. Chegando em Emaús, esses dois peregrinos convidam o terceiro para estar com eles à mesa. O terceiro parte o pão e desaparece. Era Jesus. É a passagem de Jesus pelo caminho de Emaús. Olha só que interessante, Priscila. Aí vem a lição contemporânea. Esses caras andaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus. E Jesus estava entre eles. E eles não perceberam. Por quê? Porque reclamaram, reclamaram e reclamaram. Qual é a lição contemporânea que eu coloco nessa passagem? Ao reclamar, você perde a percepção das coisas boas que acontecem ao seu redor.
A gente não deve reclamar, porque ao nosso redor existem coisas boas querendo se aproximar da gente. E a gente reclama, e essas coisas boas se afastam. Então, não reclame, porque ao reclamar, você faz com que as coisas boas se afastem de você. Você perde a perspectiva das coisas nutritivas ao seu redor. E o livro todo é assim em cada passagem bíblica. Inclusive, até esses pensamentos, as suas reflexões viraram pílulas, né, em TVs também. Então é um minutinho que você tem para falar sobre isso e trazer um alerta. A reclamação, reclamar novamente, né, falar e falar a mesma coisa o tempo todo, né? É verdade. Nós temos lá na Com Brasil, em rede nacional, o Minuto César Romão. Tem um minutinho só. Ele é até um pouco diferente, porque ele passa nos breaks, não é um programa. É como se fosse um comercial, mas não é um comercial, é um programa, só que é um programa de 1 minuto. Ele faz muito sucesso, o Minuto César Romão. Ele tem tido assim, uma aceitação maravilhosa. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Eu inspirei muita gente a fazer minuto. Então, todo mundo que está fazendo um minuto aí começou assistindo o Minuto César Romão. E está aprendendo uma outra lei do jornalismo, que é a síntese. Né? Você aprender síntese é fundamental para quem é jornalista. Então, resumir um tema, abertura, discorrer e fechar em 1 minuto, você é um grande jornalista e não sabe, hein? E já tem sucesso, as pessoas têm falado sobre isso, não só do Minuto César Romão, mas também dos livros. Fala um pouco do feedback que você recebe. Olha, é muito interessante, cada livro tem uma história diferente que chega até mim. Por exemplo, tem um livro que eu não citei aqui, agora ele entrou aqui na visão panorâmica, Só o Amor Não Basta. Olha que interessante, esse é um livro jornalístico. Vou explicar a você por quê. Ele faz muito sucesso aqui no Brasil e, inclusive, na Itália. É o segundo sucesso literário lá que eu tenho. Todos são, mas esse Semente de Deus e Só Amor Não Basta, eles passaram da curva, né? Este livro, ao estar ali autografando, eu presto muita atenção, eu converso com as pessoas, né? E as pessoas vinham reclamar comigo. Então, elas diziam assim: Romão, eu amo a minha mulher, mas eu não aguento mais, eu vou me separar. E vice-versa. Romão, eu amo meu marido, mas eu não aguento mais, eu vou me separar. E eu fiquei intrigado, como é que pessoas que se amam podem se separar? Como é que o amor, uma coisa tão poderosa, não consegue segurar a união? E aí eu abri uma pesquisa, na época, pesquisando pessoas que se separaram, pessoas que estão para se separar, foram mais de 900 entrevistas, através de um canal de pesquisa do meu site. E quando eu equalizei a pesquisa, havia um termo em comum entre essas pessoas. E o termo era justamente esse: só o nosso amor não bastou. Só o amor não foi suficiente para a gente ficar junto. E aí escrevi o livro, Só o Amor Não Basta. Este livro tem ajudado muita gente, ele tem resgatado casamentos, relações. Há um tempo atrás, logo que saiu o livro, um garoto se aproximou com o livro na mão, pediu autógrafo. Era um menino, ele devia ter acho que 10 anos. E essa talvez tenha sido a coisa que mais me emocionou em relação a esse livro, né? E aí eu olhei assim, eu senti que o casal que estava atrás eram os pais, né? Ele falou assim para mim: Romão, autografa para mim. Eu falei: você vai ler? Vou ler, porque este livro, graças a ele, eu vou crescer com os meus pais unidos. Eles estavam separando, leram o livro, aplicaram e hoje estão aí felizes. E menos um garoto, né, de pais separados no planeta. Esse é o que eu conheci, mas eu tenho dezenas de relatos. O livro ele versa assim: primeiro, as pessoas precisam entender que existe uma diferença genética entre homem e mulher. Então o livro fala da diferença genética entre homem e mulher. Porque o homem quer que a mulher assista futebol, a mulher quer que o homem assista novela, e um fica querendo o que justamente o outro não gosta de fazer. Às vezes faz porque quer agradar, mas isso cansa, né? Então o homem tem um comportamento, a mulher tem outro comportamento. Nós homens ainda somos ogros, né? Ainda vivemos na caverna.
Vocês sabem disso, né? Mas nós não sabemos. Então, você precisa descobrir, meu querido amigo. Aí, leia o livro Só Amor Não Basta, você vai descobrir o ogro que você é. O livro fala das diferenças entre homens e mulheres, né? Não só as diferenças genéticas, como as diferenças comportamentais. E como a mulher deve se comportar mediante algumas atividades do homem e vice-versa, o homem diante de algumas atividades da mulher. E o ponto alto do livro é justamente esse, que só o amor não vai manter mesmo. Se só o amor mantivesse, a gente não tinha tanta separação, Priscila. O Brasil está hoje entre os países com casais mais separados do mundo. Então, nesse livro, você vai aprender as competências para amar. Porque se você não tiver competência para amar, esquece, o teu relacionamento está falido. Vou dar uma só, tá? Para você ficar curioso e você ficar curiosa. Existe uma série de competências que nós precisamos desenvolver para amar. Sabe qual é a primeira? Paciência. As pessoas não têm mais. A primeira coisa que você precisa desenvolver num relacionamento é a paciência. Paciência de ouvir. A paciência de não ser tão reativo. E eu falo sobre isso, né? As pessoas estão muito reativas hoje nos relacionamentos. Às vezes a mulher põe lá uma cama bonita, o maridão toma um banho, pega a toalha molhada e joga em cima do edredom novo. Ela vai lá na primeira vez e tira. Ele faz isso a segunda vez. Ela vai lá na segunda vez e tira. Na terceira vez que ele fizer, para a mulher já é ofensa, é descaso. Aí a mulher, como ela adora uma pendura, ela pega todas aquelas penduras que ela guardou durante um ano e joga tudo em cima dele de uma vez. Aí ele diz assim, meu Deus, o que é isso? Você não esqueceu tudo isso? Ela fala, não, eu vou jogar tudo em você agora. Ou ela quer discutir relacionamento, né, à meia-noite. Então, tem que ter paciência, meu amigo, tem que ter paciência, tem que deixar ela falar. Então, o livro, para mim, ele tem sido como uma missão, sabe, de resgate. Até porque eu sou casado há praticamente 35 anos, tenho uma vida muito feliz, uma família maravilhosa, e eu quero isso para as pessoas. Né? Sempre que eu escrevi um dos meus livros, eu sempre me preocupei em ensinar algo que possa ser nutritivo para a vida das pessoas. E não só esse, mas os outros também, eles sempre dão dicas, conselhos. Por que você faz isso? Por que você tem isso, então, na sua essência? Porque costumam dizer, né, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas por que isso está dentro de você e sai naturalmente, por exemplo, um livro em 7 dias? Olha, eu acredito que eu tenha aí, talvez, um chamado para isso. Tanto que eu fiz parte da série Super Dicas. O meu livro na série é Super Dicas para motivar sua vida e vencer desafios. Essa série foi criada e organizada pelo professor Reinaldo Polito, a maior referência do país em oratória. E foi a série mais vendida no Brasil, foi um fenômeno, inclusive, pela editora Saraiva. Os livros pareciam pãozinho em padaria, ainda parecem, né? Essa série foi gravada em áudio também, é muito bacana. Cada livro da série, por exemplo, o meu, Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios, ele tem 60 dicas escritas com 1.800 caracteres, isso significa que você vai ler cada uma em 3 minutos. Então, se você tirar 3 minutos por dia, você vai aprender muita coisa. Uma delas, por exemplo, nunca abandone ou esqueça a energia do primeiro dia. E aí eu falo da importância da energia do primeiro dia. Então, no casamento, no relacionamento, nunca esqueça a energia do primeiro dia de quando você conheceu o seu amor. O primeiro passeio, o primeiro beijo, o primeiro presente. Talvez, se você lembrar da energia do primeiro dia cada vez que vocês se desentendem, não se desentenderiam mais. Ou o desentendimento ficaria mais amenizado. Se os pais lembrassem da energia do primeiro dia, de quando viram seus filhos aniversário, talvez não brigassem tanto ou chegassem até a agredir os seus filhos. Se você lembrasse da energia do primeiro dia, de quando você entrou na sua empresa, você lembra, você chegou até mais cedo. Hoje você chega atrasado.
né? Mas no primeiro dia você chegou mais cedo, você quase dormiu na porta, porque você estava feliz que ia começar um novo emprego. E hoje você já não faz mais isso. Se você tivesse aplicado a energia do primeiro dia em tudo na sua vida, a sua vida com certeza estaria melhor. O que representa para você trazer até esses alertas às pessoas? A gente vive hoje numa sociedade que cobra demais, que a gente não tem muito tempo, é tudo muito rápido, eu quero resultados rápidos, o processo é esquecido muitas vezes, porque já se quer chegar no final. Trazer essa lembrança do primeiro, por exemplo, como você acabou de trazer. Sua primeira entrevista, eu tenho certeza que você se lembra dela. Exatamente. Você se preparou muito mais do que talvez você se prepare hoje, porque hoje você já tem uma carreira consolidada, de sucesso, mas a gente lembra. Minha primeira subida ao palco, eu ainda subo aos palcos de palestras como se fosse o primeiro dia. Tomo todos aqueles cuidados, né? Levo aquela lista de coisas que a gente tinha preocupação. Eu ainda tenho, isso não mudou. Uhum. Trazer isso para a população, né? Trazer isso para as pessoas, desacelerar também um pouco, porque pensar também é tirar a gente do automático, né? Priscila, outro dia uma jornalista numa entrevista, ela fez um panorama da minha carreira, começando no Brasil, com um livrinho que correu o mundo, né? Colocou lá notícias internacionais, os livros internacionais, e ela falou assim para mim: Romão, só falta você fazer chover. Né? Aí eu disse a ela: eu faço. Você faria agora? Eu falei: agora eu não estou com vontade. Né? Em resposta ao que você falou, né? Da cobrança, da coisa acelerada, eu acho que se você entrar nisso, você está perdido. As pessoas, em síntese, estão um pouco neuróticas. Então você recebe uma mensagem de WhatsApp agora, se o cidadão lá não responder em 10 minutos, ele fica louco, né? Ele já te liga. Pô, te mandei uma mensagem, faz 10 minutos, você não me respondeu. Eu respondo, falo, procura um psicólogo. A sua resposta vai ser dentro do meu horário. A hora que eu puder responder para você, eu vou responder. Agora, o que é urgência na vida? A gente precisa ter esse controle. Né? O que é prioridade, o que é urgência, o que pode esperar. O que é uma urgência? A esposa, o filho, o seu melhor amigo dizendo, cara, é urgente. Né? Mas não é urgente para ir para o happy hour, é urgente se aconteceu alguma coisa com ele, né? Questão de saúde, acidente. As pessoas estão confundindo muito isso. Então, o WhatsApp, por exemplo, hoje, virou uma caixa de fio desencapado. E até desnecessário, porque dificilmente você recebe uma coisa hoje que você consiga realmente falar, puxa, isso é bacana. E outra, né? A questão de ser inédito. Né? Tem uma notícia que já está correndo no WhatsApp há um ano. Aí aquela pessoa vê aquela notícia, acha que aquilo é inédito e posta tudo de novo. Quer dizer, o cara está desatualizado, na realidade. Ele mesmo não acompanha as postagens. A mídia social, ela deu voz a pessoas inteligentes, deu voz a pessoas com grande capacidade, mas também deu voz a muitos idiotas. Então, nós precisamos selecionar para o nosso convívio e não entrar nesse frenesi que você citou, emergencial, né? UTI 24 horas por dia. A vida não é isso. Uhum. E daí, você tocou no assunto das redes sociais, e a gente vê que hoje já vamos para o jornalismo, a formação do novo jornalista, que já vem nessa era de redes sociais, era de internet, dificilmente às vezes pega um jornal impresso, ou alguns nem viram um jornal impresso quase, né? O que você avalia hoje dessa formação, desses novos profissionais e o que precisa ter neles? Olha, eu queria fazer uma recomendação às universidades e quando eu vou lá fazer palestra eu faço essa recomendação. Nós precisamos preparar melhor os nossos jornalistas. Eles estão muito genéricos. Então, por exemplo, o jornalista vai fazer uma entrevista com alguém, ele assiste outras entrevistas, pega as mesmas perguntas e faz as mesmas perguntas que o outro jornalista fez. O pior, ele não sabe se o outro jornalista perguntou,
coisas certas ou não, ele só repete. Isso a gente está vendo muito, quer dizer, as notícias estão sendo repetitivas. Aquele espírito do jornalista que vai no âmago da matéria, isso praticamente hoje é raro. Assim como você, por exemplo, uma jornalista que pesquisa, que tem uma carreira brilhante, mas isso não é uma coisa comum. Imagine você outro dia que uma jornalista foi até minha casa fazer uma matéria para uma revista e a primeira pergunta para mim foi: quantos seguidores eu tenho? Eu, como jornalista, fui obrigado a encerrar a entrevista. Dizer, olha, a entrevista acabou aqui. Se você quer começar com uma pergunta dessa, não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Pergunte quantos amigos eu tenho. Né? Pergunte quantos leitores eu tenho, mas não quantos seguidores. Porque o mundo, Priscila, está muito iludido com essa inteligência artificial. Eu vou provar para você que ela não é tudo isso. A inteligência artificial não é tão inteligente e também não é tão artificial. Entra aí no ChatGPT ou qualquer uma das inteligências artificiais e pergunte quais são os livros de César Romão. Faço isso dia sim, dia não. Fiz isso hoje, antes de vir aqui para a sua entrevista, inclusive. E já faz tempo que eu estou fazendo isso, tá? Desde que começou essa história do ChatGPT. Ele vai lhe dar 12 títulos, dos quais nenhum é meu, são de colegas. E eu escrevi 25 ao longo da carreira. Então, ela não é tão inteligente. E ela também não é tão artificial. Por quê? Porque ela é alimentada. E como é que você alimenta a inteligência artificial? Pela miséria. E eu vou te explicar por quê. As inteligências artificiais pelo mundo estão sendo alimentadas por rotuladores de países pobres, países na miséria. Esses rotuladores ganham centes de dólar para ficar o dia inteiro na internet buscando informação para alimentar a inteligência artificial em países da África, por exemplo, e da Índia. Nairobi, por exemplo, é o maior centro de rotuladores que nós temos no mundo. Então a inteligência artificial está aproveitando-se do humano para ganhar muito dinheiro, pagando quase nada. É centes de dólar por dia, não é por hora, não. Então existe uma exploração de miséria diante dessa abundância da inteligência artificial. O pai da inteligência artificial é Alan Turing, né? Então ele foi o primeiro a criar e pensar em algo que tornasse repetitivo a condição de gestos humanos. A primeira grande mídia da inteligência artificial foi quando o campeão de xadrez, Garry Kasparov, ganhou do computador da IBM Deep Blue em 91. Nossa, foi uma notícia. O computador ganhou do Garry Kasparov. O que o mundo não noticiou depois é que ele ganhou depois 3 vezes da máquina. Então, o humano ainda, naquela época, era superior e ainda é hoje. Então, nós temos que usar a inteligência artificial a nosso favor, mas não atribuir a ela essa importância exacerbada que as pessoas estão realizando. Na China, por exemplo, existe um concurso literário, que é o maior de lá. E recentemente uma chinesa ganhou e tinham 15 jurados. Ela ganhou o prêmio, foi notícia no mundo inteiro. E o que aconteceu? Quando ela viu que ela estava sendo notícia no mundo todo, a consciência bateu e ela se arrependeu e contou a verdade. Ela contou que ela escreveu o livro com auxílio de inteligência artificial. Todo o livro era escrito por inteligência artificial. Isso não é ruim. Sabe o que é ruim? Os 15 jurados não perceberem e darem nota máxima para ela. Então, os 15 jurados estavam alienados completamente sobre a verdadeira literatura. A inteligência artificial, ela não tem inspiração, ela não tem alma, ela não tem família, ela não tem sentimento, ela não tem história para contar, a não ser a história que a gente coloca nela. Veja aí o problema da questão de reconhecimento facial, né? Como ela é falha. Quantas pessoas estão sendo detidas, consideradas infratores, sendo que não são infratores? O algoritmo da inteligência artificial confunde o rosto das pessoas. Nos Estados Unidos tem um movimento agora, começou tem 15 dias, porque lá o maior índice de identificação de infratores
né, e de criminosos está sendo com os negros. Então, esse movimento, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que houve racismo na programação dos algoritmos. Claro que houve. Então, nós temos hoje uma condição muito dependente da inteligência artificial. Qualquer coisa, pergunta para o Google, qualquer coisa, as pessoas estão se distanciando delas para deixar que esse tipo de tecnologia entre na vida delas. Nós devemos usá-la com muito mais inteligência do que ela. Principalmente para escrever. Outro dia, numa palestra, eu pedi para um rapaz, esse é muito interessante, eu adorei esse fato que aconteceu no palco. O rapaz subiu para falar do relacionamento dele, e aí ele contou vantagem que ele conseguiu a namorada que ele tanto queria, porque ele escreveu uma carta para ela. Eu falei, você tem a carta? Ele falou, tem aqui no meu celular. E aí ele leu a carta. Ele acabou de ler a carta, uma moça levantou a mão na plateia e falou assim, Romão, posso dar uma parte aí? Eu falei, claro, pode. O meu namorado me mandou uma igual. E ele fez a carta como? Pela inteligência artificial. Então também o perigo da repetição de informações, e as pessoas começarem a fazer tudo igual porque aquela inteligência artificial. Onde é que a inteligência artificial deve funcionar? Por exemplo, numa linha produtiva. A Xiaomi tem lá uma linha produtiva de carros que não tem um funcionário. Ótimo, sensacional. Né? Você ter uma linha ali que não tem funcionários, usar esses colaboradores para outra coisa, sabe? Para criar projetos, para vender os produtos. Né? Agora, eu acho que entrar na sua vida como está entrando é muito perigoso. Uhum. E os teus livros, eles vão inclusive na contramão disso, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial, ela já te dá o caminho, já te dá respostas, na verdade, não é nem o caminho, as respostas. O seu livro faz com que aquilo que é inspiração, que é o que a máquina não tem, sentimento, passe para as pessoas. É uma forma também de trazer o ser humano a voltar a ser humano. Você tá, não sei se essa é a tua pretensão, mas acho que é o caminho que está acontecendo com o seu livro. Não, é isso mesmo, Priscila. Muito boa a sua colocação. E é isso mesmo. Eu acho que nós não devemos esquecer a nossa condição humana. Vamos voltar no tempo? Vamos voltar à Lemúria, que é onde surgiu o primeiro ser humano, né? O primeiro hominídeo, segundo os vestígios arqueológicos. Né? Se você voltar no tempo e entrar nas cavernas onde os hominídeos viveram, onde o Homo sapiens viveu, né? Você vai olhar para a caverna. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, posso ou não? Ai, ai. É fácil. O que a gente vê naquelas cavernas, nas paredes? Os desenhos. Desenhos, né? As pinturas rupestres. E qual é a primeira e a maior pintura que sempre aparece? A família. Sim, olha só, naquela época eles já pintavam a família, depois vinham as caçadas, depois as guerras. Né? As pinturas rupestres, por exemplo, numa das mais antigas regiões da França, é assim também, família, família, família. E hoje, o que nós estamos fazendo com a família? A gente está deixando a inteligência artificial destruir a família, impedir a relação pais e filhos, impedir a relação entre duas pessoas que se amam, porque as pessoas hoje passam muito mais tempo olhando por uma inteligência artificial do que se abraçando, se beijando ou conversando. Existe uma coisa muito interessante que, quando o fundador da Apple criou o primeiro telefone celular, Steve Jobs, você tem um celular aí ou não? Uhum. Posso mostrar? Claro. Desliga ele. Desligar total? Vou te mostrar. Não, só fecha aqui. Só fecha ele aqui. Deixa ele aqui na tela. Isso. Steve Jobs, quando fez o celular, ele era um gênio. Ele sabia o que esse aparelho faria com o mundo. Então ele instalou um segredo aqui nesse aparelho. E ninguém percebe. Ninguém percebe.
Qual é o segredo que ele instalou aqui? Antes de você ligar, ele instalou esse segredo. Tá? Você se incomoda de olhar aqui para o seu celular? Quem que você está vendo? Eu. Você. Uhum. Steve Jobs criou a tela negra justamente para que antes de você entrar nessa inteligência artificial, você se olhasse e dissesse, poxa, o mais importante sou eu. E as pessoas estão esquecendo disso. Steve Jobs teve essa preocupação. Mas esse é um tema inerente aí para as pessoas, né? As pessoas já vão logo no celular, não tem tempo nem de ver o seu próprio reflexo no aparelho. Pensar em si, se analisar. As pessoas têm conversado muito pouco com elas mesmas. Então, as pessoas hoje vivem da seguinte maneira: administram os seus problemas, reclamam das suas frustrações, engavetam os seus sonhos e se tornam escravas de tanta tecnologia. E aí, o que vai acontecer com elas? Vão ficar passeando pela estrada do quando. Quando. E não pensam mais no futuro. Elas acham que o futuro vai ser isso. A tecnologia vai dar um futuro para ela. Por que é importante nós, seres humanos, pensarmos no futuro? Porque é lá que a gente vai viver. Daqui 10 minutos, Priscila, quando terminar essa entrevista, onde é que a gente vai estar? No futuro. Então, se você não construir o seu futuro, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Você vai ser só mais um. Você não será protagonista do seu futuro. Você estará equilibrado com essa geração viciada na tecnologia. Celular chama celular porque ele foi criado para viciar pelas células. Por isso que ele se chama celular. Existe uma programação de dominação da tecnologia em relação aos seres humanos. Acorda. Você é muito mais do que isso. Eu tenho jovens que me perguntam como é que eu fazia para viver sem celular. Uma vez numa universidade, um jovem, muito simpático até, ele levantou e falou assim para mim: nossa, Romão, você tem uma formação acadêmica espetacular. Né? Eu acho que se eu viver 2 gerações, não faço toda uma formação como essa. E hoje a gente tem muita facilidade. A gente tem aí as inteligências artificiais, nós estudamos por elas. Conta para nós como é que você fazia para você estudar tanto e ter tantas formações acadêmicas. O que você usava? Eu falei, meu jovem, eu usava o cérebro. E olha, funciona ainda, tá? Certo? E se você não usar o cérebro, meu jovem, haja inteligência artificial. Viu? Não há nada melhor do que a gente chegar em casa, ter um abraço das pessoas que a gente ama, ter uma lambida do seu cachorro. Né? Não é cachorro instagramável, gente, isso é terrível que estão fazendo. Né? Então, animais hoje, se o animal é instagramável, ele serve. Se ele não é, ele não serve. E nós não podemos perder a nossa essência, Priscila. Sabe por quê? Deus está sempre muito próximo de nós. Ele não nos abandona, somos nós que nos afastamos dele. Através de comportamentos como esse. Quando nós nos afastamos da nossa essência humana, não é que Deus nos abandona, né? Nós nos afastamos dele. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Salomão e tantos outros na narrativa bíblica. Exatamente a pergunta que eu já faria, né, aí na sequência, mas vou fazer também. Você falou sobre que as tuas obras, elas fazem com que a pessoa olhe para si, enxergue assim em primeiro lugar, mas também, né, se conecte consigo próprio, mas também volte a se conectar a Deus. Esse também é o objetivo, se conectar consigo mesmo, mas se conectar com o Criador. Jornalista danada essa, mas vamos lá. Olha só, é inadmissível que nós sejamos tão grandiosos. Né? Nós somos uma impressão e uma expressão
de um universo e de uma inteligência maior. Até porque o mundo é vibrátil, né? Tudo é vibração, inclusive as coisas que a gente sente. Então, nós nos afastamos dessa inteligência maior vibrátil e achamos que o mundo é injusto. Nos meus livros, o que eu me preocupo muito é para que as pessoas se aproximem, né, dessa essência criativa, para que elas se valorizem, para que nada esteja acima delas. Nós temos aí uma tendência, né, isso é comum, né? Às vezes as pessoas querem, alguém faz alguma coisa ruim, e aí a pessoa diz assim, ele ainda vai pedir perdão. Isso é terrível, porque olha só, se você quer o perdão de alguém, é porque você cometeu um pecado antes, você julgou. Os meus livros falam muito sobre isso. Você tem que parar de ser tão julgador, de ser tão juiz dos outros e de si mesmo. Você não é juiz dos outros e nem de si. Você não tem essa grandiosidade. Você não tem essa grandiosidade de dizer eu te perdoo. Agora, você pode ter a grandiosidade de não condenar. Então, os meus livros, eles sempre procuram trazer reflexões onde as pessoas se encontram com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito e com a sua essência. Que lindo isso, né? É o religare, né? Religare, o termo grego, né, que define religião, apesar que a religião acabou se separando, né? Não está religando mais ninguém, tanto que a religião une e o homem separa hoje, né? Então a Igreja Católica, o que Deus uniu, o homem não separa, hoje, infelizmente, não é uma realidade. Talvez o que você esteja até trazendo nos seus livros essa questão, homem é homem, Deus é Deus, são questões muito diferentes, né? E religião também é religião. A gente se acha muito grandioso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma religião e aí eu quero que todo mundo tenha a minha religião. Eu quero colorir o mundo, mas tem que ser com a minha cor. Nós estamos perdendo o nosso potencial de coexistência. O que é o universo? Analisa o universo, vai para uma floresta, por exemplo. A floresta coexiste. Quem nomeou o leão rei da selva fomos nós mesmos, não foi ele, né? Ali ele coexiste. A leoa ainda caça, né? Ele ainda domina, ele ainda luta pela turma dele. Então, essa coexistência hoje, ela está muito longe. Não é porque eu tenho uma religião que eu preciso convencer o mundo que a minha é a melhor, ou a única. É pior ainda, você achar que aquela religião que você tem é a única. Muitos são os caminhos, mas um é o destino. O destino é só um. É essa reaproximação com a nossa essência humana, com a nossa essência de alma. Eu acho que a gente tem que ser menos convincente em relação ao que a gente pensa. A gente tem que ser mais aberto, tem que aprender a coexistir. Em Israel, por exemplo, em Jerusalém, ali é um exemplo de coexistência. Então você tem várias igrejas que cuidam da área sagrada de Jerusalém. Isso é a coexistência, porque aquilo não é do católico, não é do ortodoxo, né? Então ali existe uma coexistência. É assim que tinha que ser no mundo. Mas infelizmente eu acho que nós estamos muito longe disso ainda. Com todos esses pensamentos, essas reflexões que você tem, elas ganharam o mundo, inclusive chegaram a um Papa. E teve aí uma representação, uma resposta de um Papa às suas ações. Verdade. Eu recebi do Vaticano uma das grandes homenagens do Estado do Vaticano, assinada pelo Papa Francisco. Em relação, eu tenho livros que são comercializados dentro da biblioteca lá do Vaticano, isso é muito raro também, agradeço ao universo isso. Por outro lado, eu também recebi muita crítica em relação às minhas ideias. Elas ganharam o mundo, mas também recebi muitas críticas, ainda recebo. Mas o que os outros pensam a meu respeito é problema deles, não é meu. Eu sou muito fiel àquilo que eu acredito, sou muito fiel àquilo que eu acredito que possa fazer diferença no planeta.
Nós temos muitas vergonhas ainda no planeta. As duas maiores vergonhas, por exemplo, na minha opinião, para a nossa existência, são a escravidão e as guerras. Olha só quanto tempo já se passou, escravidão ainda existe, né? Você é jornalista, atualizadíssima, sabe disso, em outros modelos, mas ainda existe, em outro formato, mas é escravidão. E as guerras, né? Que estão aí, infelizmente, ceifando vidas, exterminando existências, inclusive de crianças. Olha só quanta coisa a gente precisa resolver ainda para você poder opinar sobre os outros ou criticar. Esse é um outro drama, né? Todo mundo é muito crítico hoje e a mídia social deu um amplo espaço aí para muito idiota também falar muita bobagem e arrumar muita gente que acredita. Vamos falar um pouquinho agora dessa questão profissional e a transição. Um jornalista, colunista, já envolvido ali com notícias, passar para escritor. E daí você começa a escrever, inclusive, sobre coisas espirituais, que dentro do jornalismo também traz um certo choque. É a realidade nua e crua. Como que foi trabalhar isso? Olha, você precisa de coragem. Eu tenho hoje, eu perdi a conta um pouquinho, Priscila, desculpa, não é nenhuma falta de modéstia, mas é muito difícil ter controle sobre isso hoje. Então, o controle que eu tenho um controle sobre mais de 100 revistas e jornais que republicam as minhas colunas hoje, inclusive o próprio Diário de São Paulo. E aí tem muito site, tem muita revista eletrônica, isso eu não tenho mais controle, né? Mas são muitos. O que acontece? Essa mensagem de jornalista, escritor, eu acho que é um defeito de fabricação minha, né? Eu nasci no dia 24 de maio, então eu sou geminiano. Então tem ar aqui, né? Tem terra, e a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E o pior é que a gente faz. Então, a gente projeta, planeja, fala, não vai fazer, faz. Então, eu encontro tempo para tudo isso. Eu sou um pouco, eu não sou metódico, mas eu me organizo. Então, eu tenho o meu horário para escrever, eu tenho o meu horário para montar as colunas, tenho o meu horário para gravar o meu material, tanto para televisão como mídia social. Isso é uma coisa que falta nas pessoas, um pouquinho de disciplina. Nossa, você não tem ideia, uma dose de disciplina que vai fazer com a sua vida. Você vai falar assim, nossa, Deus está me ajudando muito. Não, a disciplina está te ajudando muito. Inclusive no livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, eu falo das passagens sobre disciplina. E eu acredito que tudo isso daí seja muito do meu ser, né, somado à minha disciplina. Ser jornalista, para mim, é algo fantástico, porque você aprende o domínio da palavra, o domínio do texto, né? O domínio da criação, da interpretação. Tem duas coisas que eu acho que toda pessoa devia estudar. Uma delas é jornalismo. Seja lá o que for que você faça na vida. Encontre um tempo para fazer jornalismo. Se você já se formou, olha só, faz pós-graduação, né? Você vai levar 18 meses aí e vai aprender tanta coisa legal e vai se tornar uma pessoa melhor. Bacana. Escrever para você sempre foi natural? E como foi essa escrita? Você era aquele ratinho de biblioteca ou não? Porque às vezes tem escritores que chegam aqui para mim e falam, não, sempre desde pequenininho lia livros. Outros já falam, não foi assim, mas a chave virou e eu comecei a escrever. Como foi para você esse momento? Olha, desde garoto eu sempre escrevia, né? Começar pelos bilhetes para minha mãe, então para o meu pai, né? As pessoas da família, já eram textos interessantes. Eu olho hoje, né, escritos com 10 anos, 12 anos. Eu acredito até que eu tenha sido carimbado para essa missão, porque eu sou tão intuitivo para escrever que às vezes eu mesmo fico preocupado. Eu falo, pô, isso aqui veio assim numa rapidez, né? A minha agenda de palestra, por exemplo, eu escrevo no avião, eu escrevo na sala de espera do aeroporto, então sempre vem ideia. Uma coisa interessante é que eu ainda
faço os esboços dos meus livros, dos meus artigos, na folha de papel com caneta. Bom, você é atrasado. Não sou, não. Quando você está digitando, você não tem conexão com as sinapses do seu cérebro, ela não memoriza. Olha que interessante. Quando você escreve, você tem conexão com a sinapse do seu cérebro. Então, escrever ainda é um grande elemento para o ser humano se autodesenvolver e guardar aquilo que ele está fazendo. Então, todos os meus livros, o projeto deles todo nasce na mão. Depois eu complemento, claro, no computador. Mas eu acho que eu já nasci escrevendo, sabe? É uma coisa que eu não tenho assim uma razão. Tive uma grande inspiração, essa sim, que foi meu avô, conhecido no Brasil como Zico Romão. Meu avô foi um dos grandes poetas do mundo sertanejo, um grande letrista do mundo sertanejo. Ele escreveu letras de músicas aí para sertanejos raiz, que fizeram muito sucesso, e eu me lembro muito de quando eu entrava na casa do meu avô. Ele morava junto com a gente, né? Meu pai fez no nosso terreno lá, fez uma casa para ele, morava junto com a gente entrava na casa dele, ele estava sempre com um caderno, uma caneta, escrevendo uma letra. Ia muita gente famosa na casa dele, que conquistaram aí mercados no mundo sertanejo, e aí ele pegava esses textos e dava para eu ler. Eu era garoto ainda, né? Eu era garoto. E aí, vê se você gosta. E aí eu já via a rima, a métrica, né? A coerência, as emoções, os sentimentos, e aquilo já me fascinava. Eu já gostava de escrever bilhete, aquilo me fascinava, e aí eu até partilhava com ele. E eu acho que ele foi aí talvez a estrada, né, que apareceu para que eu realmente me apaixonasse. Eu gostava tanto, para você ter uma ideia, que ele e o meu pai cantavam em festas. Antigamente tinha isso, fazia uma festinha, chamavam um amigo que cantava, né? Ele e meu pai cantavam em festas de amigo as canções sertanejas que ele escrevia. Ele tinha uma dupla de vocais que chamava-se Verde e Amarelo, né? E aí eu ia com eles, eu queria ir. E aí o meu avô falou assim: já que você está com a gente, vai aprender catira. A catira é aquela dança que enquanto se bate a corda da viola, né, o pessoal acompanha com os pés, né? Tem uma botinazinha, que hoje é uma botina especial, na época era uma botina comum mesmo, era budiguim, né? Então eu, garoto ainda, além de acompanhar o meu avô, acompanhar as canções, enquanto ele cantava com meu pai, eu e o meu irmão, temos uma diferença de 3 anos, Ronaldo, a gente batia um catira. E olha, não há nada mais legal do que uma criança fazer um negócio desse, né? Aí, olha só essa criançada, né? E eu acho que isso daí foi assim um incentivo maior, né? Talvez o meu avô tenha sido um grande mentor nessa carreira. Uhum. Você disse que o teu primeiro livro foi a inspiração, né? Você foi inspirado a isso, tanto que em 7 dias ele estava pronto. Mas e a coragem para publicar? Porque, conversando com vários autores, um dos principais desafios é essa coragem de colocar aquilo que está na mente, colocar no papel, mas o que vão achar, né? Porque você escreve para o outro ler também. Olha, eu vou fazer uma revelação a você, Priscila. Eu escrevi, antes da Semente de Deus, 3 outros livros de poema, que eu gostava muito de poesia. Eu escrevi e editei. Foram um fracasso brutal. Tanto fracasso que eu tive que pagar a impressão, né? Não encontrei quem fizesse. E no meu 3º livro, o editor da gráfica me chamou e disse assim: Romão, estão aqui os seus 3.000 livros, ninguém quis. Eu vendo a você a peso de papel. E eu comprei os meus 3.000 livros, coloquei no meu escritório e lá estão até hoje. Os amigos iam em casa e diziam assim: Romão, esquece essa carreira de escritor. Você é um fracasso. Você escreve, ninguém lê. O seu próprio editor, impressor está devolvendo para você, vendendo a peso de papel para se livrar do que você escreveu. Vai fazer outra coisa. E todo mundo que ia em casa falava exatamente isso.
E aí um dia uma pessoa disse isso e eu resolvi contrabalancear. Aí eu disse a ela, olha, eu não sou um fracasso, eu sou um tremendo sucesso, porque eu sou o único escritor em todo o mundo que ainda tem 3.000 livros escritos por ele em sua própria biblioteca. Quem é que tem isso? Né? Só depois desses 3 fracassos eu escrevi A Semente de Deus. Mas este livro do qual estamos falando aqui, ele teve 21 negativas. 21 editores desse país deram negativa nesse livro. E ele chegou, o original dele chegou às mãos de um homem chamado Og Mandino, nos Estados Unidos. Para quem não se lembra, Og Mandino é o escritor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. É talvez o maior fenômeno literário que já passou pelo nosso planeta. Dissolveu-se no universo em 1995. Hoje, com certeza, auxilia os escritores ainda mais de onde quer que ele esteja. E aí, só quando esse livro chegou à mão dele, ele falou com Alfredo Machado, que era o editor da Record, um dos maiores editores do Brasil, e o Alfredo Machado me ligou e falou assim, que isso, rapaz? O Og Mandino gostou de um original seu e eu não editei ainda? E aí o livro saiu pela Record em 91, e é esse fenômeno até hoje. Agora eu questiono aqui, né, como jornalista, imagina só quantos escritores bons não são abandonados pelo caminho nesse país. Te dá um pouco de medo esse avanço tecnológico e você tem os seus livros papel. Claro que eles também têm ali o audiobook, acesso à internet, que são linguagens para os mais jovens, né? Mas o livro em si, papel, impresso, te dá o receio de não existir mais ou não? Olha, eu também sou radialista há 25 anos. Desde que entrei para o rádio, eu ouço que o rádio vai acabar. Uhum. E essa semana fiz lá um programa na Rádio Capital, audiência fenomenal, inacreditável a audiência do rádio. Aliás, olha só, se estourar uma guerra atômica, o único meio de comunicação que vai sobrar é o rádio, não tem outro. Por quê? Por causa das ondas, né? Como o rádio tem ondas curtas, ondas médias, você ainda vai conseguir se comunicar só pelo rádio. Não vai sobrar mais nada, só o rádio. Aquela invençãozinha de Marconi, né? Há um século atrás. Na realidade, eu não tenho medo nem de pirataria, porque eu já recebi livro em países que eu não tenho contrato. Então, eu sei que na China tem livro pirata meu, e tem alguns outros países que tem também, porque a minha missão ela não está no livro, ela está na mensagem. E desde que eu comecei a escrever, que veio o e-book, eu ouço também, o livro de papel vai acabar, o livro de papel vai acabar. E isso eu não tenho visto uma realidade nas vendas, por exemplo. Então, o e-book hoje, na minha carreira, assim que eu acredito que assim seja também na carreira de outros autores e dos livreiros, é 30% da venda. 70% ainda é livro de papel. Eu sei porque as pessoas comentam e falam, Romão, manda foto, né? Seu livro acabou de chegar. Né? Seu livro acabou... Aí a pessoa pega e fala, eu adoro papel. Eu não acredito nisso. Eu acho que quando a gente escrevia em pedra lascada e o papiro chegou, eu acho que disseram que a questão da pedra ia acabar. Aí vem Moisés e traz numa pedra os 10 mandamentos. Né? Você também bateu recordes, não só de vendas, mas também de autógrafos. Me conta essa história, porque as filas são imensas, né? Quando você tem ali um lançamento de um livro. É uma benção isso. Eu terminei uma palestra, a palestra tinha 2.200 pessoas, mais ou menos, Centro de Convenções do Anhembi, São Paulo, e quando acabou, o editor falou, Romão, nós estamos com um problema aqui, né? Eu acho que metade desse povo quer livro, nós trouxemos 500.
E aí eu fiz o seguinte, eu falei, olha, se você esperar o meu autógrafo, eu espero você chegar até mim, até a última pessoa, né? E aí se formou uma fila com 1.312 pessoas. Eu assinei 1.312 livros com o nome de cada uma e um voto e a data. E isso durante o ocorrido, as pessoas que estavam lá chamaram o livro de recordes, né? Eles acompanharam, porque eles também não acreditaram que tinha uma fila dessa. E esse dia entrou para o livro de recordes. Foram 1.312 livros autografados em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Esse tem sido uma bênção na minha carreira desde o início. Quando termina um evento, as filas são grandes, as pessoas ficam. Eu já tive filas aí, 500, 600, 700 pessoas, 800 pessoas. Isso me impressiona muito, né? Às vezes e claro, a gente agradece muito ao universo isso. E é uma razão para eu não sair da minha estrada, porque eu sinto que a estrada está transformando, né? Que talvez seja essa a minha missão maior. A missão não é vender o livro. Claro, o editor quer que você venda, né? Mas a missão nem é essa. Até porque eu luto muito para que os meus livros tenham preços acessíveis, desde o início da carreira. Eu acho o livro no Brasil muito caro. Tanto aqui, né, lá fora nem tanto, né? Lá fora em dólar lá é menor do que aqui. Mas eu sempre discuto muito, que eu acho que as pessoas têm que ter possibilidade de comprar. Tanto que hoje a Amazon ela tem promoções incríveis, né, de todos os meus livros. Às vezes nem eu acredito que eles estão vendendo por aquele preço. Falo, nossa, conseguiram, né? E estão entregando no mesmo dia, inclusive, na Amazon.com.br. Tudo isso tem um ponto importante, né, que eu me vigio muito, né? É a questão de eu combater o meu maior inimigo. E que é o maior inimigo de todos nós, que é o ego. Então, se você não tiver dominância sobre o ego, essas coisas te iludem. E você fica assim, eu sou o bom, né? Eu sou o cara. Né? Então, você fica mais ou menos como Davi, né? Como Salomão, eu sou o cara, né? E aí o universo vem e mostra que você não é. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso, sempre procurei manter a minha humildade na carreira, trabalho muito para isso. Humildade vem do humus, em latim, que significa fertilizar. Então, se você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que fertiliza, não é uma pessoa que se deixa humilhar. A gente tem um erro aqui na interpretação no Brasil, principalmente. Não é porque você é humilde que você vai se deixar humilhar, né? Humilhar e humildade não tem ligação comportamental. Então, eu sempre me pergunto, olha, eu estou transformando, né? Eu estou cevando esse caminho. E o universo tem mostrado que sim, então isso dá força para a gente continuar. Você usou a palavra pressão. E daí eu vou ter que te pressionar agora. Claro. Quais são os próximos passos? Já tem livros sendo escritos? Você já está se preparando para uma outra obra? Porque acho que quando acaba uma, sempre te perguntam quando vai ser o próximo lançamento. Sempre tem. Eu escrevo cada 2 anos, né? O ano que vem eu já estou preparando aí um livro novo. Provavelmente será a continuidade do Ensinamentos Bíblicos. Eu estou preparando Ensinamentos Bíblicos para a Felicidade e Ensinamentos Bíblicos para o Casamento. Por que felicidade? Porque é uma das coisas que as pessoas mais querem e é uma das coisas que as pessoas menos têm. Impressionante isso, né? Então, querer não é poder. Então, você dizer, eu quero ser feliz. Se você fizer uma pesquisa e perguntar o que as pessoas querem, a primeira coisa que vem é essa, eu quero ser feliz. E é o que elas menos têm. Depois é assim, eu quero ser amado. Né? Então, as pessoas estão muito solitárias, elas se sentem muito sozinhas, não vê o sentimento pela realidade. Então, provavelmente, o livro que vai acontecer no próximo ano é o segmento da série Ensinamentos Bíblicos, com o tema felicidade.
Bom, quero agradecer aqui essa conversa, né, esse bate-papo que nós tivemos, de tanto conhecimento, de tanta introspecção para várias pessoas. Eu acho que vai fazer com que as pessoas parem um pouquinho para pensar. Muito obrigada e obrigado também pelas obras que contribuem para tanta gente. Parabéns. Obrigado. Se você me permite, como presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa, em nome da Associação Paulista de Imprensa, eu quero te congratular por você ser essa jornalista brilhante que é. Desejo muito sucesso a você. Para nós. Obrigada.